Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ, com mais uma etapa desse trabalho. Projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Hoje nós vamos postar a 20ª aula do projeto, o projeto Fé Sem Superstição. O nome já diz, Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Falando aqui da doutrina tradicional, e esse trabalho é um esforço do canal para passar de uma maneira simples, numa linguagem acessível, a doutrina católica, a partir da leitura dos artigos do Catecismo Maior de São Pio X. Lembrando, inclusive, que não se trata de aula de teologia, até porque aqui no canal nós não somos teólogos, entendeu? Nós simplesmente acreditamos, por inspiração divina, que é necessário, sim, colocar para os católicos batizados e para outras pessoas também, às claras o que representa a doutrina tradicional da Igreja, até para desmistificar certas opiniões equivocadas em relação à doutrina da Igreja, e também mostrar que a sabedoria da Santa Madre Igreja, condensada aqui no Catecismo Maior de São Pio X, ela é acessível a todos que queiram compreender, que queiram ter acesso à doutrina, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, de uma maneira clara. Então, lembrando que o catecismo ele se desenvolve a partir de perguntas e respostas, e na aula passada, para posicionar aí os inscritos e aqueles que porventura virem a ter contato com este vídeo, na aula passada nós falamos sobre os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. E hoje, adentrando aqui a quarta parte do Catecismo Maior de São Pio X, vamos falar dos sacramentos, de um modo mais geral, e enquanto que na próxima aula a gente vai entrar nos sacramentos de forma mais individualizada. Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer nossas orações para que o Senhor possa abençoar esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, sem mais delongas, quarta parte, Catecismo Maior de São Pio X. O catecismo que eu estou usando aqui é o catecismo da editora Permanência, pode ser facilmente encontrado. Então, quarta parte dos sacramentos, capítulo 1, dos sacramentos em geral.
E a gente vai falar aqui, reproduzir aqui, melhor dizendo, nós vamos reproduzir aqui o que a Santa Madre Igreja fala da natureza dos sacramentos. Essa é a parte introdutória deste tema. Então, artigo 515, de que trata a quarta parte da doutrina cristã. A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos. 516, que se entende pela palavra sacramento. Pela palavra sacramento, entende-se um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Lembrando aqui rapidamente que sinal sensível é algo que é acessível aos nossos sentidos. Podemos ver, cheirar. O que é sensível? É aquilo que se pode ver, que se pode tocar, que se pode perceber, sentir através dos nossos sentidos. A visão, a audição, tato. Esse é o sinal sensível da graça de Deus. Tá? 517. Por que chamais os sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça? Responde o catecismo. Chama os sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Então, há aqui, inclusive, uma correspondência, entre o sacramento e a graça. A graça de Deus se manifesta e vem até nós através de seus ministros, de forma sensível, de forma captável pela nossa inteligência, pelas nossas faculdades. Então, continuando, 518, explicai com um exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. Responde o catecismo. No batismo, o ato de derramar água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo" são um sinal sensível de que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Autoexplicativo, né, pessoal? Então, continuemos. 519. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7, a saber: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, confissão ou penitência, extrema unção, ordem, e matrimônio. 520. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento, requerem-se a matéria, a forma e o ministro que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. Então, mais à frente, o catecismo vai se aprofundando nessas ideias, nesses conceitos. Então, fiquemos tranquilos que o Catecismo Maior de São Pio X, ele é autoexplicativo e ele vai aprofundando aqui. Então, 521. O que é a matéria de um sacramento? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer, como, por exemplo, a água natural no batismo, ou o óleo e o bálsamo na confirmação ou na crisma. Autoexplicativo, avançando. 522. Que é a forma dos sacramentos? A forma dos sacramentos, responde o catecismo, são as palavras que se proferem para os fazer. 523. Quem é o ministro dos sacramentos? O ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. No caso, o padre, o bispo, o papa, um cardeal, e por aí vai.
E agora adentramos aqui na questão dos efeitos, ou do efeito principal dos sacramentos, que é a graça. Então, o catecismo vai desenvolver esse conceito, né, da graça que se opera na alma a partir da ministração dos sacramentos. Então, 524. Né? O que é a graça? A graça de Deus, responde o catecismo, é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum da nossa parte, mas que, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nos é dada em ordem a nossa salvação e a vida eterna. Questão autoexplicativa, então vamos avançar. 525. Como se divide a graça? Divide-se a graça em graça santificante, que se chama também habitual, e a graça atual. 526. Que é a graça santificante? Responde o catecismo. A graça santificante é um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e que nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do céu, do paraíso. 527. Quantas espécies de graça santificante há? Há duas espécies de graça santificante, responde o catecismo. A graça primeira e a graça segunda. 528. Que é a graça primeira? A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. 529. O que é a graça segunda? A graça segunda, responde São Pio X, é um aumento da graça primeira, né? Onde o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. Essa graça segunda vai confirmando, vai fortalecendo cada vez mais a graça santificante nas almas daqueles que estão na amizade com Deus nosso Senhor. 530. O que é a graça atual? A graça atual é um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Percebe? A graça está sempre assim, perto de você. Toda vez que conseguimos fazer algo que agrada a Deus, é através da graça que Ele nos dá. Então, você vê que a ligação que existe entre esse conceito de graça atual e humildade, por exemplo, né? Muito interessante. Avançando, 531. Podemos nós resistir à graça de Deus? Sim, responde o catecismo. Porque ela não destrói, né, o nosso livre-arbítrio. Olha que interessante, né? Você é livre para rejeitar a graça de Deus. Nós somos absolutamente livres. A graça, ela não viola, ela não vilipendia, ela não força a natureza, né, a nossa liberdade. Né? Questão autoexplicativa, avançando, 532. Só com as nossas forças podemos nós fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna. Ok? Para a vida eterna. Eis aí. Não coisas materiais, temporais, mas para a salvação. Podemos fazer alguma coisa a partir apenas das nossas próprias forças? Responde o catecismo. Politicamente incorreto, né? Hoje em dia, com essa coisa da autoajuda e tal, que a gente é bombardeado o tempo todo. Sabemos que podemos fazer muitas coisas, mas em prol da salvação, diz o catecismo, só com o auxílio da graça de Deus, sem o auxílio da graça de Deus, só com as nossas forças, não podemos fazer nada que nos seja útil para a vida eterna. Politicamente incorreto, né? Mas essa é a realidade. Então, é autoexplicativo aqui a resposta a essa questão. Né? Se nós podemos fazer algo por nós mesmos
em prol da nossa salvação, da nossa santificação. Não, só através da graça. Avançando, 533. Como nos comunica Deus a graça? Essa força, essa benesse, essa graciosidade, né? Essa doação gratuita. Como é que Deus nos comunica isto? Deus nos comunica a graça principalmente por meio dos santos sacramentos. 534. Além da graça santificante, confere-nos os sacramentos alguma outra graça? Os sacramentos, responde o catecismo, além da graça santificante, conferem também a graça sacramental. E o que é a graça sacramental? Artigo 535. A graça sacramental, responde o catecismo, consiste no direito que se adquire recebendo qualquer sacramento de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para viver cristãmente. Essa coisa dessa ligação com Deus o tempo todo. Mas também a gente avança aqui, já adiantando outros sacramentos, como a penitência, que é a confissão, a Eucaristia, por exemplo, né, a Santa Missa, e assim vai. Esse direito para manter-nos perto de Deus, amigos de Deus e filhos adotivos dele. Né? Fechando aqui, 536. Dão sempre os sacramentos a graça a quem os recebe? Os sacramentos dão sempre a graça a quem os recebe, diz o catecismo, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Autoexplicativo, né? Você tem que estar ciente do que está acontecendo ali e se colocar em acordo ou de acordo com esta situação. 537. Quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça? Responde o catecismo. Foi Jesus Cristo que, por sua paixão e morte, deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça. 538. Quais são os sacramentos que conferem a primeira graça santificante? Os sacramentos que conferem a primeira graça santificante, diz o catecismo, que nos faz amigos de Deus, são dois: o batismo e a penitência ou confissão. 539. Como se chamam por este motivo estes dois sacramentos? Resposta: estes dois sacramentos, isto é, o batismo e a penitência, chamam-se por este motivo sacramento dos mortos, porque são instituídos principalmente para restituir, trazer de volta a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Autoexplicativo, né, gente? A linguagem do catecismo é muito simples. Então vamos avançar, 540, dentro dessa parte geral, né, de que tratamos aqui com relação à questão dos sacramentos. 540. Quais são os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui? Os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui são os outros 5, isto é, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, lembra que falamos anteriormente, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, os quais conferem a graça segunda. 541. Como se chamam, por este motivo, estes 5 sacramentos? Estes 5 sacramentos, isto é, a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, chamam-se sacramento de vivos, porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal, quer dizer, já vivos pela graça santificante. Por isso que, olha só a questão aqui de receber os sacramentos com as devidas disposições. Você em estado de pecado mortal, você não pode receber a Santa Eucaristia. Né? Então, receber sacramentos com as devidas disposições é receber os sacramentos em estado de graça. Ok? Muito simples, né? Então, avançando. 542. Que pecado comete quem recebe um sacramento de vivos, né? Ou seja, a crisma, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, né? Sabendo que está em
que não está em estado de graça. Quem recebe um sacramento devido, sabendo que não está em estado de graça, comete um gravíssimo sacrilégio. Então, continuando, 543. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são dois. O batismo. Então, o batismo, né? São os sacramentos mais necessários para a nossa salvação. São dois, o batismo e a penitência. O batismo é necessário absolutamente para todos. E a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. 544. Qual é o maior de todos os sacramentos? O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também o mesmo Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Tá. 545. Quais são os sacramentos que se podem receber uma só vez? Os sacramentos que se podem receber uma só vez são três: o batismo, a confirmação e a ordem. 546. Por que estes três sacramentos, o batismo, a confirmação e a ordem, só podem se receber uma só vez? Estes três sacramentos, responde o catecismo, o batismo, a confirmação e a ordem, podem receber-se uma só vez porque imprimem caráter, né? Caráter de batizado. Agora você é batizado. Caráter de confirmado ou de crismado. Agora você é um soldado de Cristo. Você é um crismado, você é um confirmado. E o sacramento da ordem. Agora você é um sacerdote de Cristo. Entendeu? É porque eles imprimem, essa coisa de imprimir o caráter, você recebe uma vez só. Você não pode ser batizado duas vezes. Você não pode ser crismado, confirmado duas vezes. Você não pode ser ordenado duas vezes. É apenas uma vez só. Entendeu? Então você vê que o catecismo ele é muito simples nisso daqui. É uma linguagem simples, uma linguagem que traz, de alguma forma, uma certa paz, uma certa tranquilidade. Né? Basta confiar, não precisa fazer grandes elucubrações, ler livros de teologia. Isso aí são só para os sacerdotes, são as pessoas que receberam de Deus uma graça especial, né, da ciência, por exemplo, desse entendimento. Ok? Vamos lá. Então, continuando, né? 547. Então, 547. O que é o caráter que cada um destes três sacramentos imprime na alma? O caráter impresso na alma em cada um destes três sacramentos é um sinal espiritual que nunca se apaga. Uma vez batizado, sempre batizado. Uma vez confirmado, sempre confirmado. Uma vez ordenado, sempre ordenado. Ok? 548, para fechar essa parte introdutória dos sacramentos. 48. Para que serve o caráter que esses três sacramentos imprimem na alma? Responde o catecismo. O caráter que estes três sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir no batismo como membros de Jesus Cristo, na confirmação ou crisma como seus soldados, na ordem como seus ministros. Então, pessoal, aqui a gente finaliza essa 20ª aula, né? Que a gente tratou aqui da leitura e brevíssimos comentários sobre essa parte introdutória, né? Acerca da natureza, né? Do que né? De como funcionam os sacramentos, uma parte geral. Na próxima aula nós vamos adentrar na questão no trato dos sacramentos individualizados, né? Que será o batismo, né? No capítulo 2, que São Pio X aqui no Catecismo trata das coisas mais relevantes, né? Referentes ao santo sacramento do batismo. Né? Então, como a linguagem do Catecismo, volto a reiterar aqui, é uma linguagem muito simples, e isso aqui não é um curso de teologia, é apenas a leitura, né, e brevíssimos e simplíssimos comentários sobre a doutrina católica condensada no Catecismo Maior de São Pio X, a gente encerra aqui, então, a 20ª aula, né, fazendo aqui as nossas orações de praxe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, até a próxima aula, né? A 21ª aula, vamos tratar do batismo, né? Ou dos sacramentos individualizados. O primeiro deles é o Santo Batismo. Então, até lá, né? Que Deus abençoe a todos nós, esse trabalho, e sigamos em frente. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.